nos reunimos com ele ofendeu o nosso conselheiro se levantou, saiu da sala, o juiz determinou que ele retornasse, e muito bem naquela tarde, o doutor Laerte mostrou o que é a pujança do advogado. Ele falou: excelência, eu nesse ambiente, eu entro e saio no momento que eu quiser. O senhor aqui não manda em ninguém. Aqui somos nós que mandamos. Virou as costas, fomos embora, relatamos o fato ao presidente Durso, e aí moveu-se então uma ação por danos morais contra o doutor Sivaldo. Surpresa nossa também, porque ele ingressou com essa ação no juizado especial de pequenas causas, e aqui, naquela ocasião, a primeira audiência era marcada de 6, 8 meses. A do Sivaldo foi marcada na semana seguinte, 6 dias depois. 2 anos para frente. Então, para 2 anos, ele fez em 6 dias. Nós vamos questionar isso também. O próprio cartório não sabia o que nos explicar, porque ele estava agindo de uma forma arbitrária com o próprio assistido. Poxa. Era o povo que estava procurando o judiciário para resolver a sua lide. E ele estava mais interessado em resolver a lide dele. Felizmente, esse processo, o Sivaldo foi vencedor, e pena que passou um tempo nesse valor, senão o juiz estaria hoje respondendo por danos morais. Mas a OAB, ela é uma classe que todo mundo diz, é um privilégio ser advogado, é mesmo. E muita gente, o leigo, ele não sabe, não compreende o que é a prerrogativa. Pensa que é uma benesse dos advogados. Não é. A prerrogativa do advogado existe exatamente para garantir o direito do cidadão. Porque se as nossas prerrogativas forem violadas por qualquer autoridade, o povo ficará desassistido, sem aquele fiel da balança que somos nós advogados. Por isso a ordem nesse ponto é muito intransigente, e eu agradeço aqui o empenho do Dr. Laerte para que esta sessão hoje fosse realizada, porque ele insistiu muito nesse processo. Agradeço ao Dr. Carlos Fernando também, que presidiu aí a Comissão de Prerrogativas, e dizer a vocês que é um ato solene hoje. Eu estou no 3º mandato, não tinha ainda presenciado uma sessão de desagravo, a não ser essa que eu fiz em Osasco com o Dr. Paulo, que também foi, o nosso colega foi ferido de sua prerrogativa por um promotor de justiça. E a ordem está aqui presente hoje para resgatar a sua dignidade, doutor. Esse é o nosso papel. Eu, como presidente, os senhores me conhecem, eu sou calmo, pacífico, mas também quando se trata dos direitos dos advogados, eu sou um pouco mais forte. Insisti que esse ato de desagravo fosse feito pelo nosso colega Sivaldo, porque ele bem o merece. Doutor, eu não vou falar muito, porque a noite é sua. Eu passo então agora ao doutor Paulo, ou melhor, vamos ouvir primeiro aqui o nosso colega Sivaldo, que vai falar para vocês, resumidamente, o que aconteceu naquele dia. Boa noite. No dia 20 de outubro de 2005, participando de uma audiência de despejo, na qual a requerida dona Ruth, que está aqui presente hoje, gostaria de estender esse desagravo a ela, não só a mim, porque na verdade ela foi a vítima. Desculpa, dona Ruth, mais uma vez, que já pedi várias vezes isso. E foi realizada a audiência, a primeira, com a assistente de sala, e não houve acordo, porque eu estava falando sobre uma legitimidade de parte do requerente. Ele não documentou nada sobre o processo, não falou que não tinha documentos que comprovassem que era proprietário, autorizado para fazer a alocação. E eu pedi só o prazo para contestar. E isso foi nos dado pela assistente de sala e encerrada a audiência. O requerente ficou nervoso e no mesmo momento chegou o juiz. Instalou a audiência novamente, como o doutor Alagista acabou de falar, sem a presença dos advogados. E coagiu a dona Ruth, durante uns 20 minutos, a fazer esse acordo. Quando eu cheguei, aí depois de 20 minutos, quando eu entrar novamente, os advogados, e falou: doutor, agora o termo está pronto, basta o senhor assinar.
E eu me recusei a assinar e perguntei para a dona Ruth se ela estava de acordo com o que tinha no documento, na termo de audiência. Ela falou que não tinha assinado nada, que não assinaria, não concordava com o acordo. E o juiz começou a gritar com ela novamente. E todos lá fora ouviam, inclusive o Dr. Júlio Portela, que está aqui hoje, o Dr. Osmar também presente no corredor do fórum, todos presenciando aquilo de uma forma assim absurda. Eu pedi ao juiz apenas para que ele respeitasse a cliente. Pedi pela ordem, eu levantei como nos é ensinado e falei para ele que respeitasse a cliente. E ele falou para que eu calasse a boca. Eu falei que calado não ficaria e ele simplesmente mandou que eu me retirasse da sala. Doutor, então você se retira. Me retirei. Cumprindo determinações dele. Talvez algumas pessoas entendam que eu não deveria ter feito aquilo, porque o primeiro defensor do advogado é ele mesmo. Mas cada pessoa tem uma postura. Tem uns que são agressivos, tem outros que são calmos, outros que resolvem de uma forma inteligente. E eu entendo que se eu tivesse discutido com ele, eu teria me prejudicado. Então eu esperei até onde que seria a atitude do juiz. Depois disso, entramos na audiência novamente, a dona Ruth já estava passando mal e não tinha mais condições de continuar com a audiência. Acabando a audiência, fomos embora e levei a dona Ruth para o pronto-socorro. Ela ficou lá, inclusive, com problemas, tem atestado no processo, tem tudo. E depois, por incrível que pareça, como o doutor falou, ele me representou na OAB. E graças a Deus, a doutora Dalgisa aqui na direção deu a resposta exata, correta, certinho, que arquivou o processo, né? E ele, insatisfeito com isso, representou em São Paulo, processo que também nós ganhamos. E eu coloquei no Jornal da Cidade, com o apoio e orientação do Dr. Cid, que na época fazia parte da imprensa, Jornal Alternativa. Ele falou que aquilo não poderia passar despercebido, a comunidade deveria saber daquilo. Então colocamos no jornal e o juiz, insatisfeito, ficou chateado, falou que foi ferido na dignidade dele, que sempre o magistrado sempre certinho. E ele simplesmente falou que aquilo não concordava e entrou com a ação de dano, essa ação que o doutor Dalgisa falou. A ação que também ele perdeu. Depois, eu pedi a representação dele no Conselho de Justiça, né, no Tribunal também, na Corregedoria, e todos os pedidos, graças a Deus, foram deferidos, e também o agravo que está acontecendo hoje. Tudo isso eu, mais uma vez, pedindo desculpa a dona Ruth, deixei acontecer, porque alguma resposta deveria estar dando para ele, porque eu acompanhava os colegas falavam, reclamavam que ele era uma pessoa ignorante, estúpida, feria realmente, tratava com deselegância os advogados, né? Não só os advogados, como também as partes. Então, eu acho que deveria ser dado um basta. E aquele dia foi o que aconteceu e foi o suficiente para que ele, quer dizer, eu entendi, o juiz imaturo, despreparado talvez para o cargo que ele exerce, né? Que não tem como fazer isso com o advogado, principalmente com a parte, que é o destinatário final da justiça. E ele fez isso e agora estamos aqui com o desagravo. E eu agradeço bastante ao AB e a todos os componentes da mesa. Passo a palavra para o doutor. Tudo bem. O juiz está na tomada.